vamos falar de Antônio Conselheiro. Mas antes se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo e compartilhe com amigos. O profeta do sertão e a resistência de Canudos. Imagine um Brasil recém-proclamado república no final do século XIX. Um país em transição, com ideias novas de progresso, mas onde a maioria da população, especialmente no sertão, vivia em condições de miséria, esquecida pelo governo e pelas elites. É nesse cenário que surge uma das figuras mais enigmáticas e poderosas da nossa história, Antônio Conselheiro. Seu nome de batismo era Antônio Vicente Mendes Maciel. Nascido no Ceará em 1830, ele teve uma vida marcada por dificuldades pessoais, como a morte da mãe e o abandono da esposa. Esses eventos, somados a uma profunda religiosidade e ao contato com o sofrimento do povo sertanejo, o levaram a uma transformação. Ele deixou para trás sua vida secular e, por volta dos 40 anos, passou a ser conhecido como Antônio Conselheiro, um peregrino que andava pelo sertão nordestino pregando o retorno aos valores cristãos, a abolição de impostos que considerava injustos e a construção de igrejas e cemitérios. A ascensão de Canudos. Com sua oratória simples, mas carregada de fé e esperança, Conselheiro atraiu milhares de seguidores. Eram lavradores, ex-escravizados, indígenas e sertanejos pobres que viam nele um guia espiritual e uma esperança de vida melhor. Eles buscavam o refúgio da seca, da fome, dos coronéis e dos impostos da recém-formada república, que muitas vezes viam como uma ameaça à sua fé e tradições. Em 1893, Conselheiro e seus seguidores fundaram um arraial na Bahia, em uma antiga fazenda chamada Canudos, às margens do rio Vazabarris. Ali, estabeleceram uma comunidade autossustentável, baseada na ajuda mútua, na fé e no trabalho coletivo. Não havia propriedade privada da terra, e tudo era dividido entre todos. Canudos cresceu rapidamente, chegando a ter mais de 25 mil habitantes, um número que assustava as autoridades e os grandes proprietários de terras da região. A guerra e o fim trágico. O sucesso de Canudos, a independência do arraial em relação às leis e impostos republicanos, e a pregação de Antônio Conselheiro, vista como fanatismo religioso e monarquismo, começaram a incomodar o governo. A elite conservadora e os líderes republicanos temiam que o movimento de Canudos fosse uma ameaça à ordem social e à própria república. Em 1896, o governo enviou as primeiras expedições militares para destruir Canudos. 1, 2, 3 expedições foram derrotadas pelos sertanejos que lutavam com bravura e fé. A Guerra de Canudos durou quase um ano e foi um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil. Em 1897, a quarta e maior expedição, com milhares de soldados e armamentos pesados, conseguiu finalmente cercar e destruir Canudos. Antônio Conselheiro morreu pouco antes do fim da guerra, provavelmente de desenteria, mas seu corpo foi desenterrado e sua cabeça exposta como um troféu. Símbolo da vitória da República. Um símbolo de resistência. Antônio Conselheiro e a Guerra de Canudos se tornaram um símbolo poderoso da resistência sertaneja. Ele não era um líder político tradicional, mas um líder messiânico, aquele que se vê ou é visto como enviado por Deus para salvar seu povo, que canalizou a esperança, a fé e o desespero de um povo esquecido. Canudos foi uma tentativa de construir uma sociedade mais justa e igualitária dentro de um contexto de grande exclusão. Sua história nos faz refletir sobre a luta dos mais pobres por dignidade e por um lugar no mundo. O choque entre o Brasil moderno e o Brasil profundo, rural e religioso. A violência com que o Estado muitas vezes reage a movimentos populares que desafiam a ordem estabelecida. Antônio Conselheiro, o bom Jesus Conselheiro, permanece na memória como a voz de um povo que, apesar de tudo, não se curvou e lutou por suas crenças e sua liberdade até o último fôlego.